No meio de tensões geopolíticas no velho continente que estão esticadas como uma corda de violino, uma manobra militar em grande escala acaba de abalar oficialmente o mapa de segurança da Europa. De acordo com um comunicado de imprensa chocante emitido pelo Comando Supremo Aliado da OTAN na Europa, ESHAPE, há menos de 48 horas, o Bloco Militar do Atlântico Norte ativou oficialmente o botão para a operação denominada Steadfast Dart 2026. Esta não é uma movimentação de tropas comum que existe apenas no papel. Neste exato momento em que falo convosco, mais de 10.000 soldados de elite, juntamente com centenas de equipamentos pesados da Alemanha, Itália e Turquia, estão a posicionar-se ruidosamente numa formação que se estende por todas as fronteiras da Europa. O objetivo final desta campanha é ser o teste mais rigoroso para a Força de Reação Aliada, também conhecida como ARF, a mais recente ponta de lança estratégica da OTAN. Por que razão o mundo deve prestar atenção especial ao Steadfast Dart 2026 neste momento? Porque a ARF não é apenas uma unidade militar, é a resposta mais contundente à capacidade de destacamento super rápido, pronta para entrar em combate em poucas horas se qualquer centímetro de terra do bloco for ameaçado. Do frio cortante da região nórdica ao calor abrasador do Mediterrâneo, a gigantesca máquina de guerra do Ocidente começou a rolar. E a maior questão que se coloca agora é se o escudo de aço da ARF é realmente forte o suficiente para deter os riscos de conflito que estão prestes a explodir. Para compreender totalmente o peso sufocante da operação Steadfast Dart 2026, não podemos olhar apenas para os números secos nos documentos. Vamos descascar cada camada da besta chamada Força de Reação Aliada, a ARF, a verdadeira alma deste exercício. Estas já não são as unidades de reação rápida à moda antiga de há 2 décadas, mas sim uma transformação completa no pensamento de combate moderno. Primeiro, falemos dos parâmetros que falam por si. Se anteriormente a antiga Força de Reação da OTAN, ou NRF, levava frequentemente de 30 a 45 dias para destacar totalmente uma brigada, a ARF do ano de 2026 reescreveu as leis físicas da guerra. 10 dias. Esse é o limite máximo para que 20.000 soldados e todo o equipamento pesado estejam presentes no ponto quente. Nesta campanha, o número de 10.000 soldados e 1.500 veículos mecanizados pesados, desde tanques de batalha principais até artilharia autopropulsada, não se move da maneira convencional. Estão a executar um salto tático gigantesco do sul quente da Europa, diretamente para o cinturão gelado do norte. O mais notável é a presença do gigante no mar, o TCG Anadolu da Turquia. Este não é apenas um navio de ataque anfíbio, é uma base aérea flutuante, com a capacidade de lançar drones armados diretamente do mar, transformando o Mar Báltico num tabuleiro de xadrez mortal para qualquer força hostil. Aprofundando no mecanismo operacional, a sofisticação da ARF reside na sua modularidade extremamente elevada. Ao contrário dos modelos militares tradicionais volumosos, a ARF funciona como um conjunto de peças de Lego mortais. A Alemanha, como país anfitrião, não é apenas um local de reunião. O sistema ferroviário e os portos marítimos em Emden, na Alemanha, estão a atuar como uma válvula cardíaca gigante, bombeando sangue militar por toda a Europa. O mecanismo Dente de Dragão é ativado, onde as unidades blindadas de Itália e Espanha, ao atracarem, serão imediatamente acopladas ao sistema logístico alemão, criando uma lança unificada em apenas algumas horas. O sistema de comando multidomínio permite que um oficial sentado em Nápoles possa ordenar a uma bateria de defesa aérea Patriot, em Berlim, que dispare quase instantaneamente. Olhando para a história, vemos o quão assustadora é esta mudança. Durante mais de 20 anos, a OTAN dependeu da força NRF, que foi concebida para guerras antiterroristas de pequena escala no Médio Oriente. Mas quando os tiros soaram na Ucrânia há alguns anos, a NRF revelou a sua idade e lentidão perante guerras convencionais de alta intensidade. O Steadfast Dart 2026 é a sentença de morte para esse pensamento obsoleto.
marca o nascimento de uma nova era, onde a velocidade não é apenas uma vantagem, mas um fator de sobrevivência. Este evento relembra a rápida movimentação de tropas Reforger durante a Guerra Fria, mas com a tecnologia do século XXI, mais precisa e mais devastadora. O verdadeiro poder desta máquina não reside no poder de fogo de um canhão, mas na capacidade de choque estratégico. Imaginem que o adversário acabou de planear um ataque a uma zona fronteiriça porque assumiu que a OTAN precisaria de 2 semanas para reagir. Mas após apenas 48 horas, deparam-se com uma parede de aço composta por tanques Leopard 2 e brigadas de paraquedistas de elite que já cavaram trincheiras prontos para a batalha. A ARF elimina-se a zona cinzenta da hesitação, forçando o adversário a recalcular todo o seu jogo. A presença de 17 navios de guerra e 20 caças de última geração neste exercício é uma mensagem clara. Nenhuma lacuna de segurança será deixada em aberto. No entanto, até as máquinas mais perfeitas têm o seu calcanhar de Aquiles. A fraqueza mortal deste sistema reside precisamente no Schengen militar. Embora a Alemanha desempenhe um papel central de logística excelente, as diferenças na bitola ferroviária, os procedimentos aduaneiros em tempo de guerra e a capacidade de carga das pontes civis continuam a ser um pesadelo potencial. Se o inimigo realizar ataques cibernéticos ou sabotagens nos nós de tráfego vitais em Emden ou nas linhas ferroviárias transfronteiriças, o fluxo de sangue militar da ARF pode ser bloqueado, transformando um exército poderoso em alvos isolados. O Steadfast Dart 2026 nasceu precisamente para encontrar e remendar esta falha mortal antes que seja tarde demais. Vamos entrar no centro de comando de combate para dissecar o tabuleiro tático do Steadfast Dart 2026. Se na parte anterior vimos as máquinas gigantes, nesta parte veremos como o cérebro da OTAN controla esses braços de aço num cenário de guerra total. O pensamento militar central por trás deste exercício é uma mudança radical da doutrina de dissuasão por punição para dissuasão por negação, ou veto. Anteriormente, a OTAN aceitava o cenário em que o inimigo poderia ocupar uma parte do território e só depois a aliança reuniria forças para o libertar. Mas com a velocidade de marcha dos exércitos modernos de hoje, esse pensamento tornou-se obsoleto e demasiado arriscado. O Steadfast Dart 2026 foi concebido para executar a nova doutrina. A Força de Reação Aliada, a ARF, deve estar presente no ponto quente imediatamente, travando o avanço do inimigo logo no primeiro metro de terra, não permitindo que o adversário crie um fato consumado. Coloquemo-nos numa hipótese realista que os generais da OTAN estão a calcular neste exercício. Suponhamos que às 3 da manhã, a inteligência por satélite deteta sinais de incursão em grande escala no flanco leste ou sul. O procedimento operacional padrão, SIOP, de combate será ativado a uma velocidade vertiginosa. A fase 1 é alerta vermelho e ativação. Acabaram-se as reuniões de semanas em Bruxelas. A autoridade é entregue diretamente ao comandante supremo aliado na Europa. Nas primeiras 6 a 12 horas, as unidades de ponta da ARF, incluindo paraquedistas e forças especiais, devem deixar a base. Aqui vemos o papel vital do transporte aéreo. Aviões de transporte pesado descolarão de bases em Itália e na Turquia, criando uma ponte aérea estratégica, lançando tropas em posições-chave de bloqueio para proteger aeroportos e portos marítimos, abrindo caminho para a força principal. A fase 2, e também a mais feroz do tabuleiro, a corrida logística. Este é o problema mais difícil que o Steadfast Dart 2026 tem de resolver. O transporte de centenas de tanques de batalha principais e artilharia autopropulsada não pode ser feito por avião. Devem ir por ferrovia e estrada. Imaginem um pesadelo logístico quando comboios de trens carregados de veículos blindados têm de atravessar as fronteiras de 3 a 4 países. A Alemanha, neste cenário, desempenha o papel de plataforma giratória central.
Qualquer erro de cálculo nos horários dos comboios, qualquer congestionamento nos nós de tráfego ou simplesmente uma ponte civil que não suporte o peso de 60 toneladas de um tanque pode fazer colapsar toda a campanha. Os oficiais de logística têm de calcular cada litro de combustível, cada munição que deve estar pronta nos postos de reabastecimento ao longo do caminho, transformando a Alemanha num gigantesco armazém móvel. A fase 3 é integração multidomínio e contra-ataque, quando as pontas de lança de Itália, Alemanha e Turquia se reúnem na linha da frente, não lutam isoladamente. A tática aqui é uma coordenação de cortar a respiração entre exército, força aérea, marinha e ciberespaço. Neste exercício, prestamos especial atenção ao papel das marinhas da Turquia e de Itália no Mediterrâneo. Elas não só protegem o flanco sul, mas também atuam como plataformas de lançamento de poder de fogo de longo alcance. O navio de ataque anfíbio TCG Anadolu da Turquia pode lançar vagas de ataques com drones a partir do mar, destruindo os sistemas de defesa aérea do inimigo, abrindo caminho para o avanço das forças terrestres. Esta é a tática de martelo e bigorna. As forças terrestres atuam como a bigorna que bloqueia o inimigo, enquanto o poder de fogo do mar e do ar é o martelo que desce. Um ponto novo e extremamente perigoso neste cenário é o confronto com a guerra híbrida. A OTAN não está apenas a praticar com fogo real, está também a simular situações de ataque não tradicionais. O que acontecerá se o sistema de sinalização ferroviária for atacado por hackers, paralisando o movimento de tropas? O que acontecerá se grupos de sabotagem clandestinos atacarem as subestações que fornecem energia aos portos marítimos? O Steadfast Dart 2026 obriga as unidades da AIRF a operar num ambiente com forte interferência eletrônica, perda de comunicação por satélite e a ter de voltar a usar mapas de papel e métodos de comunicação analógicos clássicos. Finalmente, este tabuleiro tático não é apenas defesa passiva. A mobilização de 10.000 soldados ao mesmo tempo é um golpe de guerra psicológica. Obriga o adversário a dispersar as suas forças para se precaver contra direções de ataque vindas do ar, da terra e do mar. A capacidade de destacamento flexível de 360 graus da ARF significa que, a partir da posição de reunião na Alemanha, esta lança pode virar o ataque para o norte da Europa, para a Europa de Leste ou para o sul da Europa num piscar de olhos. Esta imprevisibilidade é a arma mais poderosa, impedindo o inimigo de adivinhar qual é a direção do ataque principal e qual é a finta. O Steadfast Dart 2026, portanto, não é apenas um teste de aptidão física, mas um duelo mental tenso ao mais alto nível estratégico, onde o erro de um pequeno elo também se paga com a segurança de todo um continente. Se o rugido dos motores dos tanques na fronteira alemã faz tremer o chão, os cálculos estratégicos por trás do Steadfast Dart 2026 estão a criar verdadeiros sismos no tabuleiro político global. Estamos a entrar na parte da análise sobre o impacto geopolítico, onde cada movimento da OTAN neste exercício está a ser examinado ao microscópio pelos adversários em Moscovo ou Pequim. O primeiro e mais forte impacto é o facto de a OTAN ter eliminado oficialmente a ilusão de uma guerra relâmpago, Blitzkrieg, de qualquer força hostil. Durante a última década, a maior obsessão do Ocidente foi o cenário de fato consumado. Isto é, o inimigo ocuparia um pequeno território em 24 horas, depois estabeleceria defesas e ameaçaria com armas nucleares antes que a OTAN conseguisse unificar a vontade de contra-atacar. Mas com o aparecimento da Força de Reação Aliada, a ARF, e a capacidade de destacamento super rápido comprovada através deste exercício, o Ocidente enviou uma mensagem gélida. A janela de oportunidade para qualquer ataque surpresa fechou-se para sempre. Nenhum centímetro de terra será deixado para trás e nenhum minuto será desperdiçado. Moscovo é agora forçado a entender que qualquer movimento militar, por menor que seja, embaterá imediatamente numa parede de aço multinacional e não em fracas condenações diplomáticas.
Em segundo lugar, o Steadfast Dart 2026 marca a ascensão poderosa do eixo vertical europeu, com a Alemanha e a Turquia como as duas locomotivas estratégicas. Olhemos para ver na posição da Alemanha. De uma nação sempre hesitante militarmente devido a obsessões históricas, Berlim aceitou agora o papel de centro logístico de todo o bloco. O facto de a Alemanha abrir totalmente os seus portos marítimos e sistema ferroviário para a passagem das tropas aliadas não é apenas uma questão técnica, mas uma revolução no pensamento político. A Alemanha está pronta para se tornar a espinha dorsal da segurança continental. Paralelamente, há o papel insubstituível da Turquia. Num contexto geopolítico complexo, a participação profunda de Ankara com o navio de desembarque TCG, Anadolu e milhares de soldados é um golpe forte nas opiniões que sugeriam que a OTAN estava a fraturar-se por dentro. A Turquia está a provar que é um pino de bloqueio indispensável no flanco sul. A conexão do poder militar desde o Mediterrâneo até ao norte da Europa cria uma pinça gigante que cerca o flanco oeste da Rússia, transformando o Mar Negro e o Mar Báltico em duas frentes interligadas, impedindo o adversário de concentrar forças num único ponto. Em terceiro lugar, este exercício é uma afirmação contundente da autonomia estratégica da Europa. Num contexto em que os Estados Unidos têm de dispersar forças para o Pacífico para contrabalançar os desafios na Ásia, o facto de a Força de Reação Aliada, a RF, depender principalmente do núcleo de potências europeias como a Alemanha, Itália e Turquia, mostra que o velho continente está a sair gradualmente da sombra da proteção de segurança total de Washington. Este é um sinal tranquilizador para os pequenos aliados na Europa de Leste, mas um sinal preocupante para os adversários que esperavam pela negligência dos Russos para pressionar a Europa. Finalmente, o Steadfast Dart 2026 não se limita às fronteiras físicas. Está a redesenhar o mapa da guerra psicológica. O facto de 10.000 soldados se moverem suavemente através de várias fronteiras nacionais sem encontrarem obstáculos legais ou políticos é a prova de que o Schengen militar está a formar-se gradualmente. O bloco da OTAN está a transformar-se de uma aliança de compromissos no papel para uma verdadeira máquina de guerra, onde a soberania nacional em situações de emergência é colocada abaixo dos interesses de segurança coletiva. Fechando as análises sobre táticas e equipamentos, vamos dedicar um minuto para refletir sobre o quadro geral que este evento traz. O Steadfast Dart 2026, com toda a sua grandiosidade e poder, é na verdade um paradoxo da nossa era. Vivemos num mundo onde, para manter a paz, os humanos são forçados a afiar as espadas da guerra até ao nível mais perfeito. A OTAN acredita que a velocidade da ARF é o antídoto para a ambição de invasão, o escudo que protege a liberdade. Mas, em sentido inverso, para as nações fora do bloco, o som das correntes dos tanques a correr pela Europa é visto como um tambor de guerra provocador, impulsionando uma nova corrida armamentista mais feroz, mais dispendiosa e mais perigosa. Será que o aparecimento de forças de reação super rápidas como a ARF irá realmente apagar o pavio do conflito antes que ele exploda? Ou será ela própria a faísca que tornará as partes mais sensíveis e mais propensas a puxar o gatilho perante cálculos errados? A resposta ainda está à frente, mas há uma verdade inegável. A partir de hoje, o relógio de contagem decrescente da guerra moderna está a correr muito mais rápido e a humanidade sustém a respiração observando cada batida desta gigantesca máquina militar. Fechando o dossiê sobre a campanha Steadfast Dart 2026, o que fica mais gravado não é apenas a imagem de colunas de tanques sujos de lama ou o rugido de caças a rasgar o céu da Europa. Este evento é verdadeiramente um marco histórico, assinalando o momento em que o velho continente despiu oficialmente o manto de hibernação que durou décadas para vestir a armadura de guerreiro cheia de espinhos e frieza. Testemunhamos juntos a forma como a Força de Reação Aliada, a IRF, transformou conceitos abstratos no papel sobre velocidade e solidariedade numa entidade física com o peso de 1.000 quilos no terreno.
No entanto, por trás dessa exibição de poder húngaro, existe uma questão filosófica eterna da humanidade sobre a natureza da guerra e da paz. Será que afiar as espadas até a perfeição impede realmente que a espada do inimigo saia da bainha? Ou apenas incita o adversário a forjar armas mais brutais para destruir esse escudo? O mundo no ano de 2026 está a operar segundo uma lei cruel, do paradoxo de segurança. Para ter paz, é preciso estar cuidadosamente preparado para a guerra. Mas a fronteira entre preparação defensiva e ação provocatória é tão frágil como um fio de seda ao vento. Hoje, os generais da OTAN podem dormir melhor sabendo que o seu escudo de aço funcionou sem problemas do Mediterrâneo até ao Ártico. Mas do outro lado da fronteira, olhos vigilantes também acompanham cada movimento e certamente cálculos de resposta ferozes foram iniciados a partir deste exato momento. O exercício Steadfast Dart 2026 terminou, mas a era de vigilância máxima e de corridas de velocidade militar apenas começou. E vocês, o que pensam sobre este movimento arriscado do Ocidente? Será esta a chave para ele a estabilidade a longo prazo ou o pavio para uma nova instabilidade incontrolável? Não se esqueçam de deixar o vosso ponto de vista profundo logo abaixo. Obrigado por acompanharem o Notícias Diárias em 10 minutos no Boletim Aprofundado de hoje. Olá e até a próxima nos próximos Pontos Quentes.